Olá, a criança fica irritada, vomita, chora sem parar, mesmo quando passam os 3 primeiros meses da tradicional dor de barriga, os sintomas continuam. De uns tempos para cá, virou moda dizer que a criança tem refluxo. Mas será que esse problema está diagnosticado corretamente? Se for mesmo refluxo, o que fazer para evitar o mal-estar? Quais as alternativas de tratamento? Para falar sobre refluxo gastroesofágico em crianças, nós convidamos a médica pediatra Mirene Peloso. Bem-vinda, doutora Mirene, ao programa. É normal a criança ter dor de barriga quando ela nasce? Isso é de se esperar ou não? Não necessariamente. A criança pode apresentar um desconforto quando nasce, a cólica, a dor de barriga, mas isso não é necessário que seja assim sempre. Tem crianças que não sentem absolutamente nada. Dor de barriga é refluxo? Não. Não, o refluxo é quando a criança tem o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Não necessariamente ele se manifesta como vômito ou regurgitação, que as pessoas conhecem como golfo. Às vezes o refluxo pode chegar, por exemplo, até a região da garganta e voltar. Então, não necessariamente ele se manifesta dessa forma. E ele pode ser uma causa de cólica, de dor abdominal, mas também pode não ser. Então, eu disse aqui no começo que virou moda, virou mesmo, né? Assim, não da parte dos médicos, mas da parte dos pais, dos vizinhos, dos avós, assim, criança chora, nenenzinho é refluxo. Não é não, né? Não necessariamente. Então, o refluxo é uma doença. Então, é preciso a gente saber quando é a doença, quando é o refluxo normal, que todo bebezinho pode ter. Ele pode regurgitar algumas vezes durante o dia e isso não ser necessariamente doença. Isso precisa ser diferenciado para que ele não receba um tratamento sem necessidade. O que é normal no regurgitar em bebê até os 3, 4 meses? Então, a gente tem que partir do pressuposto que o bebê ele se alimenta de leite, que é líquido. Ele fica deitado várias horas durante o dia. Então isso predispõe à regurgitação, ao golfo, ao vômito. E se for em pequena quantidade, se essa regurgitação não estiver comprometendo o crescimento, o desenvolvimento, o ganho de peso da criança, se ele não tem outros sintomas, infecções ou sintomas respiratórios, por exemplo, uma tosse sem outra explicação, uma asma, uma bronquite sem outro motivo, anemia e outras complicações da doença do refluxo, a gente não pode considerar que isso é doença. A gente pode aceitar isso como uma variação do normal. Quando a criança vomita, golfe, ela perde leite, né? Por isso ela perde peso? Então, depende da quantidade que ela golfa e da frequência com que ela golfa. Aquele bebezinho que depois que mama, quando vai arrotar, golfa um pouquinho, suja um pouquinho a boca, a quantidade não é muito grande, não é muitas vezes ao dia, à noite, isso não vai repercutir de forma negativa no seu crescimento, não vai prejudicar. Ele vai continuar ganhando peso, crescendo, desenvolvendo de uma forma normal. Isso é avaliado na consulta de rotina de puericultura com o pediatra. Nessa fase pequenininha, né? Até os 3 meses. Mas e depois? Depois, quando a criança já começa com a papinha, um pouquinho mais velha, o que é o refluxo nessa segunda fase da criança? Depende então da faixa etária. Então, o que acontece? Com o crescimento da criança, ela vai se alimentar de coisas diferentes do leite. Né? Então, ela vai ficar mais tempo sentada, ela começa a ficar em pé. Então, isso tudo, juntamente com o próprio crescimento e o seu desenvolvimento, vai favorecer uma resolução espontânea desse refluxo, que é o que acontece na grande maioria das vezes. A criança vai crescendo e melhora. E não precisa de tratamento medicamentoso, não precisa de remédio para esse refluxo. Agora, a criança que mesmo com o crescimento, ela mantém sintoma, ela mantém regurgitação, ela mantém vômito, ela mantém dor, ela não cresce direito, ela está irritada, ela não dorme, ela tem infecção de repetição, ela tem outros sintomas de que ela não está indo bem, isso pode ser um refluxo patológico. E nesse caso precisa de tratamento. E aí existem crianças e adolescentes e adultos que têm refluxo. Isso pode acontecer. Pode ser um refluxo, de repente, que não foi resolvido na primeira infância ou não. Ou em algum momento da vida ela começa a apresentar o sintoma.
E aí depende da idade. A criança maior, ela vai manifestar diferente. Às vezes ela vai ter queimação, azia, sensação de alguma coisa subindo, descendo, queimando mesmo, pigarro e outros vários sintomas. A gente não tem como... O bebê também, o bebê também sente isso? Sente essa queimação? Ele chora, ele fica irritado por isso? Então, o choro e a irritabilidade do bebê, ele mostra o que o adulto sentiria como azia, como regurgitação, como pirose, que a gente chama. O que é isso? É aquele incômodo que você tem quando o conteúdo do estômago vai pelo esôfago. E isso pode gerar irritabilidade. Mas no bebê, várias outras causas podem fazer o bebê chorar e ficar irritado. Então, não necessariamente o bebê irritado e que chora tem refluxo. Ele pode estar com frio, com fome, com calor, ou cólica, várias outras. No bebezinho pequenininho, recém-nascido, a dor que dizem que sente não é no estômago, é no intestino? Essa dor que faz o neném chorar de cólica quando ele é pequenininho. É no intestino. Não tem nada a ver com o estômago. Não. Se for no estômago, é que pode ser o refluxo, né? Sim, aí a dor é um pouco diferente. E que é muito difícil você diferenciar essa dor no bebê, porque ele vai manifestar com choro, né? Ele não vai falar, eu tô sentindo queimação no estômago. Né? É muito difícil, às vezes, você identificar. E mesmo porque existem outras doenças, além do refluxo, além da cólica, que podem provocar irritabilidade e dor. Né? Então... Mas quando a criança já é um pouquinho mais velha, ela já sabe falar, com 2, 3 anos mais ou menos, o que demonstra assim, os sintomas que são mais claros de um refluxo? O mais típico é isso. É uma dor na boca do estômago, em queimação, azia, e uma sensação de queimação que vai subindo. Isso é típico de refluxo e que geralmente está relacionado com a alimentação. É muito típico a mãe falar, olha, meu filho sente dor, sente queimação depois que ele vai numa festa de aniversário, que ele come salgadinho, que ele toma refrigerante, ou que ele come alimentos gordurosos, que ele come pizza, porque tudo isso faz piorar o refluxo. O que é o refluxo? Por que volta? Falta alguma coisa? É algum defeito assim, orgânico na criança? Ou isso está ligado a fatores emocionais, por exemplo? O refluxo, ele tem um fator hereditário. Então, famílias que têm pessoas que têm refluxo, há uma tendência maior de os filhos e parentes de primeiro grau também apresentarem. Na verdade, todas as doenças do aparelho digestivo, elas estão relacionadas às emoções. Tanto problemas de estômago, de intestino, isso a gente vê de uma forma muito comum na clínica, no dia a dia. E está relacionado também com o estilo de vida, com o sedentarismo, com a questão da alimentação. Né? Isso é muito importante para o tratamento. Nem sempre você vai precisar de usar um medicamento. Às vezes, com medidas posturais, com mudanças alimentares e de hábitos de vida, você consegue um controle do refluxo. Esse assunto, como evitar, como tratar, a gente vai tratar isso no segundo bloco. A gente trouxe até aqui uma bonequinha para poder mostrar como é que faz, né? Quem já viu deve estar pensando o que essa bonequinha está fazendo lá. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Criança pequena, você disse que tem problemas emocionais ligados a isso. Criança é muito emocional, né? Pequenininha. Então, assim, por exemplo, tem probleminha na escola, tem algum probleminha de família, vai viajar, é isso? Isso causa? Então, o refluxo mesmo, talvez não seja tão fortemente relacionado. Mas o que acontece? A criança, ela é muito sensível às mudanças. Então, às vezes troca a babá, a criança fica sem comer, tem febre, né? Então, é claro que a alimentação está relacionada também, né? De certa forma. Então, tudo que for negativo vai influenciar para essa criança em relação à alimentação, em relação aos hábitos, né? Então, a gente precisa valorizar alguns pontos, sim. Em geral, as mães que você acompanha na sua clínica, elas conseguem perceber, por exemplo, que erram na alimentação? Ou que erram na condução do bebê? Ou a busca é sempre assim, meu filho está com isso, eu quero um remédio? Hoje em dia, a gente vê assim, uma medicalização muito grande. É muito mais fácil tomar um medicamento do que mudar a minha alimentação. Né? Então, assim, às vezes a criança,
os avós, ou enfim, pessoas que querem agradar, traz bala, traz chocolate, traz um salgadinho, e isso repercute de forma negativa, porque isso não é saudável. E aí eles não percebem isso como um agravo à saúde, como uma coisa negativa. Ele está agradando a criança, mas no final das contas, isso está sendo positivo? Às vezes não. Né? E essa condução da alimentação, porque eu sempre digo assim, se as mães sempre se angustiam muito com a criação do filho, principalmente mãe de primeira viagem, né? A primeira mãe sofre e cai na mão de vocês, que são os pediatras, né? Às vezes fica até um pouco excessivo, né? Mas se as mães se preocupassem tanto, por exemplo, não haveria tanta criança obesa. Quais são os principais erros de alimentação na condução da nutrição da criança que pode provocar refluxo? Ou isso independe, cada caso é um caso? É muito difícil generalizar, mas basicamente a gente insiste muito a questão do aleitamento materno, né? Por vários motivos o aleitamento materno é importante para a saúde da mãe e do bebê e também para o refluxo, porque o bebê ele vai mamando devagar, ele faz o esforço para amamentar. A criança que mama mamadeira, às vezes o furo da mamadeira é grande, ele ingere grande quantidade de uma vez, ele não tem noção de saciedade, às vezes ele mama mais do que ele precisa, e aí ele regurgita. O estômago dele não cabe tudo aquilo que ele mamou. Então pode estar relacionado sim com o erro alimentar, com excesso de alimentação. Né? Então, tem vários fatores que influenciam, sim. Tem algum alimento em especial, depois que a criança já está na papinha, já está na comidinha mesmo? Tem algum alimento que provoca mais refluxo? Sim. Todos os alimentos que contêm cafeína, eles relaxam o esôfago e predispõem a refluxo. Então, café, chocolate, chá mate, que contém muita cafeína, chá preto também, refrigerante, tudo isso piora. Alimentos gordurosos, todos os alimentos gordurosos, fritura, pele de frango, carne de porco gordurosa, carne de boi gordurosa, tudo isso piora o refluxo. Assim como acontece em adultos? Sim. Também. O hábito também de tomar líquido junto com as refeições, isso piora o refluxo. O hábito de tomar líquido logo após as refeições, isso também faz parte da prevenção. E do tratamento também, da dieta que a gente chama de anti-refluxo. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, nós voltamos daqui a pouco então falando sobre prevenção, medicamento e o que fazer para evitar. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já, um instante só.